Vamos lá então, pessoal. Quem pode ler para mim esse primeiro parágrafo aí, por favor? Porque ultimamente eu tô muito quieto, eu tô muito calado ultimamente, quero participar mais. Vai, vamos lá. Idade Moderna. Dentro da periodização clássica utilizada na história, a Idade Moderna é um dos períodos da história humana e sucedeu à Idade Média e antecedeu a Idade Contemporânea. Cronologicamente, a Idade Moderna começou com a conquista de Constantinopla pelos otomanos em 1453 se iniciou e se encerrou com a tomada da Bastilha em 1789. Mas por que a tomada da Bastilha por que a Idade Moderna termina com a tomada da Bastilha se a Revolução Francesa durou até depois da tomada da Bastilha? Por quê? Sim. Professor, Pois não. a senhora Yasmin queria falar. Pode falar, Yasmin. Eu apertei errado. Obrigado por avisar isso, José. Vamos lá, Luiz. Existem algumas situações, tá? Vou dar um exemplo da Revolução Francesa e do Iluminismo. Um foi o complemento do outro. Eu diria que o Iluminismo ele foi a parte teórica da coisa e a Revolução Francesa foi a parte prática desse ideal. Tá? E qual que era esse ideal? Vou dar um spoiler, tá? Na verdade, não ia nem falar agora para vocês. Com a formação dos Estados Nacionais modernos, nós temos aí a criação dos reis. As figuras dos monarcas sendo como a principal representatividade desses governos. As cidades cresceram, tomaram uma proporção gigante e nós precisamos de uma figura para representar esse território. Aí vai surgir com mais, digamos assim, mais ênfase essa figura aí dos monarcas, por exemplo. Tá? Essa figura dos monarcas. Nesse sentido, esses monarcas, eles se sentirão os donos da razão, tá? Se sentirão os donos da razão. E o poder executivo, legislativo e judiciário vai estar nas mãos desses reis. Foi a época que nós chamamos de absolutismo. Então, no absolutismo, o rei tinha o poder total nas mãos. Né? E ele fazia o que bem entendesse. Foi aí que surgiu essa questão do proletariado, essas coisas, ideias socialistas, marxistas, ou surgiu lá na Revolução Industrial? Porque eu não sei se a Revolução Industrial foi antes ou depois da Revolução Francesa. Perfeito. Marx, ele vai escrever uma obra completa. Né? The Proletarian Pocketbook. E essa obra completa de Marx, justamente sobre o socialismo, ele vai perpassar, né? Lá da Idade Média até o finalzinho da Moderna. Então ele vai vindo. Ele vai falar do mercantilismo, ele vai falar do enriquecimento das nações, ele vai falar do poder dos monarcas. É uma obra muito complexa. Tá? E ele vai tentar fazer esses paralelos aí. Tá? E o que vai acontecer, Luiz? Por exemplo, olha, não tem cabimento, gente. Eu sou o rei, tá? Eu sou o rei. Eu acordo de mau humor. Aí a hora a polícia fala, Luiz, não fui com a sua cara hoje. Você é legal, mas não fui com a sua cara hoje. Já pra guilhotina. Mas por que, rei? Acordei de mau humor. Tô a fim de guilhotinar. E acontecia isso. Porque o rei detinha o poder absoluto. Ele era o executivo, o legislativo e o judiciário. Qual é a função do poder executivo, hein, pessoal? As leis? Executar as leis, né? Executar as leis. O legislativo criar as leis. E o judiciário a justiça. Julgar as leis, perfeito. Julgar as pessoas mediante as leis. Então, tudo isso, toda essa responsabilidade estava na mão de quem? Do rei. O rei. E o rei, então, ele absolutismo. Se sentia o bam. Lógico, eu estou fazendo um recorte bem didático, bem resumido para os senhores. É muito mais complexo. Só para responder a pergunta do Luiz. Então, aí já passa a palavra, tá, Luiz? Aí o que vai acontecer? Tá? O que vai acontecer?
A burguesia, a nobreza, ela vai perceber tudo isso aí. Fala, poxa, está errado esse negócio. Os filósofos vão analisar, está errado. O rei não pode ser o executivo, o judiciário e o legislativo. Vai dar ruim esse negócio. Mas no iluminismo eles vão discutir uma dessas práticas. Dentre outras. Debate intelectual, né? Nossa, demais. E... Porque a única diferença entre o iluminismo e o marxismo é que o iluminismo baseia as coisas na razão e na ciência experimental. E o marxismo é um modo de pensar baseado em questões econômicas, em transformações econômicas e sociais. Sim, e o que vai acontecer? A Revolução Francesa vai ser a parte prática do iluminismo. Iluminismo vai ser a teoria e a Revolução Francesa a parte prática. Qual vai ser a principal finalidade da Revolução Francesa? Tirar o rei do poder, tirar esse poder absoluto das mãos dos reis, para que haja, então, um equilíbrio no sistema político. Só que é um pequeno spoiler isso aqui. Né? Ainda tem introdução, ainda tem que conversar sobre. Lucas, desculpa, te cortei. Pode falar, Lucas. Então, se tivesse uma bomba atômica na época, se eu fosse o rei, eu poderia. Hoje eu tô com vontade de tacar uma bomba atômica lá em algum continente pra destruir logo tudo. Não, vou logo largar uma bomba tsar mesmo, vai. Logo pra destruir pelo menos mais de 1 bilhão de pessoas, né? Ok? É tenso, gente, é tenso. Hoje a gente olha para tudo isso aí e a gente fala, mas, professor, isso aí todo mundo sabe que o rei não pode ter esse poder absoluto. Igual fala, gente. Estudar história é a gente tentar entender a sociedade naquele contexto. Então, naquele contexto, muita coisa estava acontecendo. Muita coisa mesmo. Eu chego para vocês e olha, respondendo ainda a pergunta do Luiz. Olha o reflexo, olha a importância desse iluminismo, dessa Revolução Francesa. Por exemplo, nosso presidente, o Bolsonaro, suponhamos que ele tem uma ideia, ele queria implementar uma lei assim. Ele pode simplesmente chegar, a partir de hoje isso aqui vai virar lei. A partir de hoje todo mundo vai ter que andar de verde e amarelo nas ruas. Ele pode fazer isso? Não, ele não pode, por quê? Porque ele não é a autoridade. Primeiro que tem que passar por um processo totalmente Primeiro ele tem que emitir uma monte de burocracia, mandar essas burocracias para o poder legislativo, o poder legislativo tem que aprovar, tem que mandar para o poder executivo aprovar, e tem que mandar para o poder judiciário aprovar, os três debaterem, discutirem entre si, para depois ele poder aprovar essa lei. Não é assim do dia para a noite. Fala, Lucas, termina essa ideia, Lucas. E a lei também tem que seguir a nossa Constituição, né? Porque a coisa mais importante de um país, quando você tem que criar uma lei, é saber seguir a Constituição desse país. Exatamente, exatamente. Então, pegando aí o gancho do Luiz e o gancho do Lucas, é exatamente isso que vai acontecer. Então, existe todo um procedimento. Né? Eu acho interessante, um exemplo. O presidente falando, olha, quero que o salário mínimo seja de 5 mil reais no Brasil a partir do ano que vem. Ele não pode fazer isso. Ele vai jogar no Congresso, né? Os deputados, eles vão votar se vai ser positivo ou negativo para o Brasil. Depois que os deputados votam, aí vai para o Senado. O Senado aprovando, aí então teremos os 5 mil reais de salário mínimo aí para o brasileiro. Aí depois o presidente vai lá, assina, e a partir de tudo isso aí vira uma lei, vira aí um decreto. O professor? Pois não, Lucas.
É por isso que a gente tem que saber como que funciona tudo, tipo, senador, deputado federal, deputado estadual, presidente, prefeito. Todas essas coisas podem parecer bobeira hoje, só governo, mas tem uma importância enorme no nosso país, porque é como a aula que a gente teve semana passada no curso. A gente falou sobre, eu não lembro a palavra, mas é tipo uma lei, não lei, mas uma regrinha que a sociedade inteira cumpre, tipo, não andar de chinelo, quer dizer, não andar sem chinelo, não ir pra rua enquanto tá chovendo. São coisas que, assim, parecem bobas, só que no nosso dia a dia é normal a gente fazer essas coisas. E a mesma coisa com leis, por quê? Porque a gente não sabe como é que funciona, mas se a gente aprender o significado real, a gente vai ver que tem todo um processo bem mais demorado, e que para nós a gente fala que é só bobeira. Não, é um processo, como eu falei, muito demorado e específico para coisas certas. Perfeito, Lucas, exatamente isso. Até porque não faria sentido deixar todo esse poder na mão do presidente. É igual o Lucas deu esse exemplo, né? Ah, vai que o cara inventa de jogar uma bomba atômica. Pensa, então não é democracia o negócio, né? É democracia. O ser humano é aquilo, o ser humano nunca fez bem para sua própria espécie e nem para outras espécies, porque pensa só, se você acha que aquilo que você fala tá certo e aquilo que você fala é uma coisa errada, nada vai ser resolvido de forma certa. Por quê? Porque se o ser humano acha que o que ele fala tá certo, ele vai falar, 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 e uma hora ele vai falar alguma coisa ruim. E essa coisa ruim vai prejudicar. E é por isso que a gente não pode botar ninguém na mão do mundo inteiro. Exatamente, né? Aí surgem as críticas, né? Nossa, essa discussão é extensa. Aí vai surgir ideologias, ideologias e mais ideologias e mas a gente vai chegar lá. O que a gente fez hoje foi apenas pontuar Professor alguns. Wagner Silva falou, mas também não adianta nada não ter colocado 100% do poder nas mãos do presidente, sendo que a gente corrupta dentro até do legislativo. É isso aí, obrigado por avisar aí, viu, Lucas? Exatamente, obrigado, Wagner. É exatamente isso. É exatamente isso. Por exemplo, os três poderes, eles precisam estar em consonância entre eles, e esses poderes precisam estar em consonância com a população. Porque, afinal de contas, eles estão ali para representar a população, né? Então, a partir do momento que há desvio de dinheiro, essas coisas, corrupção, aí já está ferindo o princípio da democracia, né? A liberdade. Eu lembro que, alguns anos atrás, eu tinha visto uma reportagem, eu não sei se era o Japão, não vou lembrar agora, acho que era o Japão, se não estou enganado. Tinha um político ali no Japão que estava envolvido com corrupção. E na época, uns 5 anos atrás, mais ou menos, o dinheiro público que ele desviou equivalia, na época, a acho que 10 mil reais, se não estou enganado. 10 mil reais, convertendo para a nossa moeda. E ele se sentiu tão mal, tão mal, tão mal, que ele decidiu tirar a própria vida por conta disso. Pensa, o equivalente a 10 mil. E tem gente no Brasil roubando muito mais que isso, né? E ainda ocupa esses cargos públicos, ferindo aí a nossa democracia, né? Então o que o Lucas falou aí foi muito importante, o que o Wagner falou também, essa questão da consciência, né?
Nós precisamos trabalhar essa conscientização das pessoas. Ah, eu só vou votar no presidente porque ele vai fazer tudo. Negativo, não é o presidente que faz tudo. Ah, eu vou votar no governador e já era. Não, eu tenho que votar no governador. É assim, eu tenho que votar. Vamos lá, eu tenho que votar em um vereador que esteja em consonância com o prefeito. Eu tenho que votar em um prefeito que esteja em consonância com o governador. Eu tenho que votar em um deputado estadual, um deputado federal, que esteja em consonância com o governador e com o presidente. Porque facilita o trâmite. Então vamos pensar lá. O presidente ele bola, tem alguma ideia, ou os próprios deputados a favor do presidente têm uma ideia interessante. Se na oposição, lá na Câmara dos Deputados, não passar esses projetos de lei por conta, você é do partido A, eu sou do partido B, então eu não vou votar nos projetos que você elenca. Aí a democracia estagna. É por isso que é importante nós votarmos em pessoas que estejam em sintonia entre elas ali para barrar ou não determinados projetos de lei. Né? Então isso é importante. Lucas, vamos lá. Eu tenho duas coisas a falar. Primeiro é tipo um vídeo que meu pai mandou pra minha mãe. O vídeo é de comédia. Dois caras lá discutindo quem que vai ganhar a presidência do Brasil, Lula ou Bolsonaro. Aí chegou outros dois caras e falaram lá. Aí eles começaram a debater. E aí um falou, mas assim, tudo que eu tenho é por causa de Lula. E o outro falou, e tudo que eu tenho é por causa de Bolsonaro. Aí os outros dois que tinham chegado depois falaram assim, mas o que vocês têm? Aí as pessoas falaram, nada. E tipo assim, outra coisa também tem um canal no YouTube, ele é muito bom. Ele fala muito sobre política, essas coisas, ele explica direitinho como funciona. E não é só do Brasil, ele já falou Reino Unido, Portugal, Estados Unidos. O nome do canal é Plano Piloto. É muito bom esse canal. Dá pra você aprender muito com ele. Por exemplo, eu sei que parece uma coisa boba que todo mundo poderia achar que era de antigamente, mas antigamente você sabia que não podia ter mulheres no poder de monarcas no Reino Unido, e também que tipo assim, eu sou o rei e aí tem a rainha. Se a rainha me trai com outra pessoa, se ela tiver um filho, por mais que seja mais velho que o filho que eu tive com ela, aquele filho não vai ir ele não vai ser rei ou rainha. Por quê? Porque ele não é do meu sangue nem do sangue da minha mulher. Pode até ser um pouquinho do sangue da minha mulher, mas não é da família real. Então não pode. No caso não podia. Acho que ainda não pode, mas eu não me lembro se agora tem. Sim, seriam os bastardos, né? Os bastardos. Realmente, essa questão da linhagem da família real. A gente vai falar um pouquinho, inclusive, da família real lá do Reino Unido, atualmente. Pessoal, quem vai puxar os créditos hoje pra gente? Aquele esquema. Estarei com os senhores aqui. Professor, posso puxar? Eu ia falar um negócio. Deixa o Gustavo puxar, que ele veio, porque faz tempo que ele não veio. Verdade, né? Eu topo, hein? O que os senhores acham? Eu também. Eu topo. Pode ser. O Gustavo tá na reunião ainda, hein, Gustavo? Acho que o Gustavo saiu. Acho que ele saiu. Saiu, professor. Pessoal, então aquele esquema. Eu vou encerrar a gravação, tá? Mas fiquem com os senhores na reunião. Eu posso puxar? Pode. Enquanto isso, aí eu vou salvando essa aula, esse vídeo lá no YouTube. Tem alguém que esteja aqui que não tenha puxado ainda e gostaria de puxar? O Lucas, professor, porque eu e a minha o resto quase não puxou.
Pablo e o Victor levantaram a mão. Pode falar, meninas. Pablo e Victor? Acho que apertaram errado, né? Tá. Eu vou encerrar a gravação. Continuo com os senhores aqui na chamada. Só que eu vou salvando o vídeo enquanto isso. Tudo bem? Senhores, muito obrigado aí pela aula. Até terça-feira que vem. Até terça. Adeus. Adeus.